Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está ele, meu amigo companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes que nos escutam, nos toleram, nos amam, nos prestigiam, nos apoiam, nos financiam ou nos odeiam também. Um abraço para todo mundo. Um abraço especial para o João, do supermercado Zafari, que trabalha lá. Encontrei ele ontem. Eu já tinha encontrado ele antes, eu até contei essa história no Twitter. Um abraço para Bruna Lima, que faz faculdade de Relações Internacionais, está ajudando bastante, ela repassa para todo mundo de RI. Para o Leandro Vanderlei, que gostou muito da última participação da professora Vivian, né, nossa querida economista Vivian Almeida. Para o Ivan Pavilanes Batista, que disse que estava assistindo o plágio do Jogo do Milhão na Rede Bobo. São palavras dele, tá? A gente não está acusando ninguém de plágio. Não tá chamando, ninguém de bobo. São palavras dele, tá? Uma citação. E ele disse que muitas das respostas ele aprende aqui com o Xadrez Verbal, e isso vai aumentar as chances dele ficar rico, né? Então, caso ele venha participar aí, boa sorte, um abraço. Se tiver ajuda dos universitários, chama nós. A Patrícia Winchester mandou um e-mail muito simpático também pra gente, um abraço pra ela. E né, com a licença aqui do caro Matias, né, vou fazer com uma pequena chamada, mas com um amigo meu, que é o Júlio, que eu já mencionei ele aqui no programa. Ele é da Entrega por SP, que é um grupo que faz ações em relação a moradores de rua aqui em São Paulo. Eles têm um recado sobre doação de meias e cobertores para quem quiser, quem puder contribuir, e quem estiver disposto aos encontros deles também. Tem um convite no áudio. Vocês fiquem à vontade, quem puder colaborar, quem puder contribuir. Quem não puder, ou enfim, quem já tiver uma outra dinâmica, fica à vontade para, por exemplo, divulgar uma iniciativa dessas da sua cidade também aqui pra gente. Mas então tá aí um recado do pessoal do Entrega por SP. Salve, salve, rapaziada do podcast do Xadrez Verbal. Eu sou o Lucas Caldeira, do Entrega por SP, uma mobilização social que leva conversas e abraços às pessoas em situação de rua em 9 rotas pela cidade de São Paulo. Levamos também um kit com itens básicos, roupas e cobertores. E para essa nossa próxima ação, no dia 25 de maio, eu gostaria de convidar vocês para a arrecadação de cobertores e meias, nossos itens mais urgentes. Você pode contribuir com a sua doação no site www.entregaporsp.com.br. Basta comprar online ali e a sua doação será entregue no dia da nossa ação e, consequentemente, levada às ruas por nós. E fica aqui o nosso convite para participar com a gente no dia 25, a partir das 20 horas, às 8 horas da noite, na Praça Horácio Sabino, ali perto do metrô Vila Madalena. Todas as informações na nossa página no Facebook, Entrega por SP. Muito abraços, abraços, abraços. Bem, e sem mais delongas, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último domingo, 7 de maio. Boko Haram liberta 82 meninas sequestradas na Nigéria há 3 anos. Na Nigéria nós ainda temos 113 garotas que estão com paradeiro desconhecido, né? Lembrando que há 3 anos atrás nós tivemos o sequestro, né, de 276 meninas na região de Chibok, no nordeste da Nigéria, parte da sua zona rural. Inclusive nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Nigéria, em que a gente explica bem essa dinâmica interna do país. Nós temos um programa aqui no Xadrez Verbal que a gente falou bastante do Boko Haram também.
e agora elas foram trocadas como parte de um programa de intercâmbio de prisioneiros com o governo nigeriano. O governo do Buhari não confirma quantos prisioneiros foram trocados. Elas chegaram a Abuja, a capital do país, a bordo de helicópteros militares, foram recebidas pelo chefe de Estado em pessoa e vão passar por exames de saúde para verificar as condições que elas foram, de tratamento que elas receberam e tudo mais. E, além disso, também na África, nós tivemos um acordo nessa semana envolvendo a ONU, algumas autoridades mundiais e autoridades somalis para estabelecer um modelo de segurança nacional sobre a Somália, né? Essa conferência foi em Londres, em relação ao tema de segurança nacional. Por quê? Porque a Somália, lembrando, ela é um país extremamente frágil, né? Inclusive dá para considerar em alguns rankings a Somália como um estado falido, ou seja, um estado que não tem autoridade total sobre o seu território. Hoje a Somália tem o apoio de uma missão militar da União Africana e a ideia é expandir e treinar forças somalis para combater o Al-Shabaab, né, que é um grupo terrorista, faz parte da Al-Qaeda. A gente frequentemente menciona atentados à bomba, por exemplo, que foram cometidos pelo Al-Shabaab. Então, essa semana nós tivemos essa iniciativa de construção de um modelo de segurança nacional somali. Notícia da última terça-feira, dia 9 de maio. Após impeachment, sul-coreanos elegem defensor do diálogo com a Coreia do Norte. O Moon Jae-in foi eleito com 41,4% dos votos contra 23% dos votos do seu principal opositor. Ele que é um candidato, né, ele é do Partido Democrático, que é um partido de esquerda. O candidato centrista Ahn Cheol-soo recebeu 21% dos votos. Ele que defende um diálogo com a Coreia do Norte, ele inclusive já se propôs a visitar Pyongyang, né, a capital da Coreia do Norte, e ele também pretende fazer algumas reformas no sistema econômico da Coreia do Sul, devido inclusive, né, aos recentes escândalos de corrupção envolvendo a Samsung, envolvendo as fadas celestiais, envolvendo aí um monte de gente, um monte de entidades superiores, espirituais, alguma coisa assim, né, que aconteceram na Coreia do Sul. Notícia da última quarta-feira, dia 10 de maio. Parlamento israelense aprova a lei que define Israel como lar nacional do povo judeu. Essa é uma notícia bastante complicada para a gente manter atenção. Foi resgatada, né, uma lei que determinaria Israel como Estado-nação do povo judeu. Lembrando que Israel, teoricamente, não é caracterizado como um Estado nacional do povo judeu, ou seja, ele é um Estado judeu que serve de lar para os judeus, porém ele não é caracterizado como um Estado-nação do povo judeu, ou seja, que, óbvio, muitas vezes isso acaba parecendo uma discussão de retórica, né, uma discussão aí de terminologia, mas no caso israelense, acaba podendo ter um peso maior por diversos motivos. O primeiro deles e esse talvez seja o mais grave, é que é bom lembrar que a gente tem uma boa parcela da população que reside dentro de Israel, uma boa parcela da população é árabe. E muitos árabes muçulmanos, também muitos árabes cristãos, e essa lei pode retira o árabe como idioma oficial. E isso é extremamente problemático, né? Embora a questão do Estado-nação, do Estado nacional, do lar nacional, né, as várias terminologias que nós temos, podem parecer apenas uma questão retórica, ela é importante do ponto de vista de você alienar boa parte da população israelense
você, digamos assim, acabar autorizando os movimentos religiosos conservadores e ortodoxos que existem dentro de Israel, que buscam um endurecimento de leis religiosas no Estado de Israel, né? Então, o exemplo mais conhecido, mais clássico, né, é do cumprimento do Shabat, né, do sábado, em que, por exemplo, o transporte público não funciona. E você tem uma série de discussões sobre isso e outras regras religiosas dentro do Estado de Israel, e o acordo acaba meio que sendo, olha, o religioso ortodoxo que queira cumprir, pode cumprir, o religioso laico, o judeu laico, que não queira cumprir, não se sinta obrigado a cumprir, não necessariamente não tem essa obrigação. E dentro desse debate você acaba fortalecendo tanto que o partido que mais apoia essa nova iniciativa é o partido dos judeus ortodoxos. Então você corre o risco ali de alienar boa parte da população e de dar um caráter fundamentalista, segregacionista, oficial ao Estado de Israel. A questão do idioma, ela é visível, assim, porque, por exemplo, em Tel Aviv, né, nos hospitais, tudo você tem em hebraico, árabe e inglês. Nos hospitais você não tem que colocar o russo, né, porque tem muitos judeus que moram em Israel de origem da ex-União Soviética. Então, por exemplo, você alienar um idioma é extremamente complicado, embora eles digam que a lei não vai criar isso, ela vai tirar o caráter, vai transformar o árabe num idioma com status especial, mas não um idioma oficial do Estado de Israel. Veremos como isso vai se desdobrar, quais as consequências disso, mas isso pode ser bastante complicado ali para a região como um todo, pode dar, digamos assim, uma radicalizada em alguns ânimos. Ainda na última quarta-feira, antes de protestos violentos, oposição declara nula Constituinte de Maduro. Numa votação de caráter simbólico, a Assembleia Nacional Venezuelana votou na quarta-feira que a convocação do Maduro por uma Assembleia Constituinte é nula. Nós tivemos uma série de protestos também na segunda-feira e na quarta-feira. Nós tivemos pelo menos mais uma vítima fatal nesses protestos. Uma pessoa que foi levada ao hospital ferida na segunda e faleceu no dia seguinte. A situação venezuelana continua grave, complicada. Líderes e ex-líderes, né? Nós tivemos um encontro em Buenos Aires entre o Macri, o FHC e o ex-presidente Felipe González, ex-presidente espanhol, no caso, né? Ex-presidente do governo espanhol, né? Ou seja, ex-primeiro-ministro. Né? Chamaram por uma solução mediada, uma solução internacional em relação à Venezuela. Isso é tema também, por exemplo, de uma coluna recente do professor Matias Spector na Folha de São Paulo, para quem quiser ler. Além disso, nessa semana, no início da semana, na verdade, nós tivemos a chegada de cerca de 400 indígenas que vêm da crise da crise venezuelana e por conta das situações também em Boa Vista, ou seja, né, Roraima ou Roraima, né? A gente sempre, né, eu já ouvi as duas pronúncias, nunca vamos convencer qual que é a certa. Mas já teve gente que já comentou qual é a certa, mas enfim. Foram até Manaus devido a uma situação de escassez de alimentos nas suas terras originais, ali na fronteira entre Brasil e Roraima. Hoje, né, dia 12 de maio, o Maduro demitiu a sua ministra da Saúde, depois da divulgação de um relatório sobre um aumento de índice na mortalidade infantil. E essa semana também, né, teve muito destaque aí nas redes sociais. Uma coisa que tem gente que diz que é hoax, tem gente que diz que não é. Eu não sei, né, eu vou colocar aqui mais pelos memes e pelas piadas, né, mas que são os coquetéis Puputov, né, que saíram na internet e que
é um trocadilho, são, né, com coquetel Molotov, só que em vez de você ter ali álcool ou vodka e um não é estopinho o nome, como é que é o nome? Enfim, pavio, né? Em um pavio você teria fezes humanas num potinho de vidro arremessado contra forças de segurança. Repito, tem gente que diz que na verdade que é piada, tal, tem gente que diz que não é, tem fotos, mas então tá aí, né, os memes dos coquetéis Puputov. E agora na coluna aberta vocês ficam com Gustavo Rebelo, ele que é empresário e membro do Partido Libertário, reside nos Estados Unidos há 15 anos e falará um pouco sobre o sistema de seguro nos Estados Unidos, o Obamacare e perspectivas para o futuro com as mudanças propostas. Ele que é do Partido Libertário dos Estados Unidos, não é Partido Libertário daqui, antes que alguém ache isso. Ele é um dos... que foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições. Quer dizer, cresceu de... né, todo respeito pela piada ao Gustavo, né, mas cresceu de 5 integrantes para 8. Tá certo. Tô brincando. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. Salve, ouvintes do Xadrez Verbal. Primeiramente agradeço ao Felipe pela oportunidade de estrear nesse universo dos podcasts. É a primeira vez que eu faço isso? Então vamos lá. No programa 94, a professora Vivian Almeida, na expertise dela, falou um pouco sobre o significado macro da votação do fim do Obamacare e sobre a situação da saúde nos Estados Unidos. Hoje eu vou tentar explicar a importância do mercado de seguradoras para qualquer tipo de atividade econômica nos Estados Unidos, o que foi e onde o Obamacare poderia se tornar um programa melhor e as mudanças polêmicas propostas pelo Affordable Health Care Act e possíveis consequências disso tudo já nas eleições de 2018. Talvez você saiba, ouvinte, ou já tenha ouvido falar que nos Estados Unidos não importa se uma empresa quer vender um carro, um smartphone ou um plano de saúde. Sem seguro, ela até pode operar, mas o risco de tomar um processo milionário é muito grande. Isso é cultural e acontece nos Estados Unidos desde antes da sua independência, tá? A primeira seguradora, por exemplo, foi criada em 1735 em Charleston, na Carolina do Sul. O próprio Benjamin Franklin tinha uma seguradora que segue em atividade até hoje na Pensilvânia. Bom, do século XVIII para cá, o mercado de seguros dos Estados Unidos cresceu e hoje representa 1,3 trilhões de dólares, ou 27% do mercado mundial. Porém, o mercado de venda de seguros no começo era pura anarquia, com seguradores processando estados onde suas apólices não ofereciam cobertura, cada estado com suas próprias leis sobre como as empresas poderiam operar, seguradoras falindo por não conseguir pagar o prêmio do seguro e por aí vai. Alguns órgãos estaduais, a fim de vistoriar as atividades dessas seguradoras, começaram a surgir no meio do século XIX, mas foi só em 1945 que o Congresso conseguiu passar uma legislação, o chamado McCarran-Ferguson Act, que deu poder ao governo federal para criar regulamentações para todas as seguradoras de todas as áreas, seja da saúde ou não. Essa legislação acabou engessando todo o mercado, porque, entre outras coisas, ela proibia a livre concorrência entre seguradoras de estados diferentes. Então, sei lá, se a sua seguradora ficava em Nova York, ela não poderia atuar diretamente na Flórida, por exemplo. E aí, com isso, começaram a surgir várias seguradoras estaduais. Por exemplo, a Oregon Medical Insurance Pool, que oferece seguro de saúde para residentes do estado do Oregon. Foi aí também que começaram a surgir as clínicas de hospitais subsidiados por municípios no país inteiro, além de diversos programas federais que supriam a necessidade de ter um seguro de saúde, particularmente durante vários governos democratas. Destaque para 2 programas criados por Lyndon B. Johnson, o Medicaid, criado para assegurar mulheres, crianças e inválidos, e o Medicare, para cuidar de idosos acima de 65 anos. Logo mais veio o CHIP, que oferece seguro para crianças de famílias de baixa renda, criado por Bill Clinton, e finalmente em 2009 o Obamacare, que engloba todos esses programas. Segundo o Obamacare, todo americano é obrigado a ter um plano de saúde o tempo todo, sem exceção, e as seguradoras estão proibidas de negar cobertura caso a pessoa tenha alguma condição médica pré-existente, como diabetes, depressão, etc. Pequenas empresas com mais de 50 funcionários são obrigadas a oferecer plano de saúde para todos os funcionários.
todos os planos de saúde têm que cobrir todos os custos de UTI, tratamento de câncer, custos de remédios, tratamento psiquiátrico, etc., mesmo que o assegurado nunca vá precisar disso tudo. E é aí que começam os problemas do Obamacare, e vou usar uma analogia para explicar isso. Quando você compra um carro, você procura aquele cujo design melhor serve para suas necessidades, seja o carro esporte, seja mais um carro econômico, ou seja uma picape. A partir do momento que todas as montadoras são obrigadas a oferecer carro esporte econômico e com uma carroceria enorme, o custo desses carros dispara. Com os seguros de saúde foi a mesma coisa. O teto máximo que uma família relativamente sadia, sem planejamento de ter mais filhos, é obrigada a tirar do próprio bolso, além do seguro mensal, aumentou em quase 400% entre 2009 e 2017. Por quê? Novamente, os planos têm que cobrir todas as possíveis dispensas de todas as áreas médicas o tempo todo. É o carro esporte econômico com carroceria enorme. Apesar de quase 15 milhões de pessoas sem quaisquer possibilidade de ter seguro de outra forma que não pelo Obamacare, o mercado continuou engessado, sem livre concorrência entre as seguradoras. E a consequência disso tudo você já deve imaginar. Muitas seguradoras fecharam em alguns estados ou realizaram fusões, a ponto do estado da Flórida, o estado com mais gente assegurada pelo Obamacare, que tinha pelo menos 15 grandes seguradoras antes do programa começar, contar apenas com uma empresa em 2017 oferecendo cobertura pelo Obamacare em todo o estado, e outras 6 com coberturas regionais restritas, a Miami, Tampa e Orlando. Soma-se a isso o aumento de impostos e o encarecimento operacional de pequenas empresas, e você tem um problema enorme na mão de republicanos conservadores. A primeira coisa que os conservadores fizeram foi acabar com os limites impostos apenas às seguradoras de saúde, previstos no McCarran-Ferguson Act, e tiveram sucesso. Por 416 votos a 7, uma emenda foi adicionada à legislação em março desse ano. Só isso já teria um grande impacto na melhoria do Obamacare, tanto que, como dito, foram 416 votos a favor, ou seja, até democratas votaram pela mudança. Mas a coisa não parou por aí, e os republicanos passaram um novo programa, o Affordable Health Care Act, que agora vai ao Senado. O que o Affordable Health Care Act propõe? O fim de várias obrigatoriedades a indivíduos e pequenas empresas, o fim de novos impostos para financiar o Medicaid e subsidiar o programa de planejamento familiar, e o mais polêmico, a opção de seguradoras a rejeitar a cobertura de seguro ou cobrar um adicional de pessoas com condições médicas pré-existentes, que agora passam a incluir vítimas de estupro ou de violência doméstica, pessoas com distúrbios alimentares ou que sejam obesas, grávidas, mulheres que tenham feito cesariana, mesmo que de emergência. Ou seja, se você for um gordinho que abusa da sua esposa, você pode até virar presidente dos Estados Unidos, mas talvez você não tenha seguro de saúde. Estima-se que, graças às mudanças, ao menos 24 milhões de pessoas deverão perder o seguro de saúde, os 15 milhões que eu falei, mais uns 9 milhões que têm seguro através das empresas onde trabalham. Por causa disso, ao final da votação, os democratas já estavam celebrando, já que agora eles têm munição de sobra para bater nos republicanos e estão certos de que, caso todas essas medidas forem adiante, eles tomarão de volta o Congresso durante o chamado midterm, as eleições para deputados, senadores e governadores de 2018. O que acontece agora? A nova proposta de legislação passa para o Senado, que também tem maioria conservadora. É muito provável que alguma legislação passe, já que o engajamento é muito grande, mas não antes de sofrer algumas mudanças. Ao menos 2 senadoras, Susan Collins do Maine e Lisa Murkowski do Alasca, republicanas mais moderadas, são radicalmente contra os cortes do plano de planejamento familiar, e 2 senadores, Rob Portman de Ohio e Bill Cassidy da Louisiana, têm problemas sérios com as mudanças no Medicaid. Esses 4 senadores realmente podem conseguir forçar a balança e emperrar a votação, lembrando que Ohio, Maine e Louisiana foram estados-chave com vitória apertada de Trump. Caso passe no Senado, um comitê de deputados e senadores é formado para revisar todos os pontos antes de enviar a legislação final para o presidente Trump sancionar ou vetar. Bom, é isso. Essa foi a breve história das seguradoras dos Estados Unidos, dos fatos que ocorreram na semana retrasada e perspectivas para o futuro. Bom, como recomendação para o fim de semana, para quem quiser se distrair um pouco, vou recomendar o livro O Homem que Fazia Chover, de John Grisham.
Tem o filme também, o filme é bom, é legal, é interessante, mas eu particularmente eu acho o livro muito melhor. Espero ter esclarecido alguns pontos importantes, espero também que vocês tenham gostado. E se possível, deixem seu feedback nos comentários. Um abraço e até a próxima! E agora vocês ficam com as efemérides semanais. A semana na história. – 13 de maio de 1717, há 300 anos, ocorria o natalício de Maria Teresa da Áustria. A gente raramente coloca datas de natalício, né, aqui, mas no caso, né, temos aí 300 anos e a Maria Teresa da Áustria, que foi talvez, né, no período já moderno, contemporâneo, uma das primeiras grandes monarcas mulheres, embora tenha sido, né, uma líder absolutista e tudo mais, e teve uma posição de muita proeminência no período dela, né, foi um dos, ali o período histórico em que talvez o Império Austríaco estivesse no auge do seu poder. Então tá aí 300 anos do nascimento da Maria Teresa da Áustria. Se você não conhece essa figura histórica, recomendo, dá uma olhadinha aí, lê algum verbete, alguma coisa assim. 10 de maio de 1877, há 140 anos, ocorria a independência da Romênia. A Romênia, que naquele período era parte do Império Otomano, depois conquistou sua autonomia, digamos assim, se tornou um protetorado russo, né, os russos... Ou seja, tinha uma autonomia interna, foi ali o processo do desmembramento, né, do antigo Império Otomano, e aí em 1877 conseguiu sua independência de fato e de direito, com as bênçãos russas novamente, e a Romênia, que era um dos motivos ali da disputa justamente entre Rússia e Império Austro-Húngaro, e a Romênia, que tem uma questão fronteiriça, uma questão de disputa territorial até hoje, com a região, né, parte da região, ali a região da Bessarábia, que hoje é boa parte, na verdade, da Moldávia, né, inclusive os romenos mais nacionalistas dizem que a Moldávia, na verdade, é um pedaço da Romênia, mas está aí, então 140 anos da independência da Romênia. Um abraço para os nossos ouvintes de ascendência romena, como nosso querido Rodrigo Lazaresco Madri e nossa querida Camila Madri. Irmã, 8 de maio de 1902, há 115 anos, ocorria a erupção do Monte Pelé na Martinica. Não é Monte Pelé, né, antes que... Por um acento, não é Monte Pelé. Porque essa foi uma das erupções mais mortais do século XX. É considerada talvez uma das erupções mais mortais da história, né? Lembrando que algumas a gente não tem um registro das vítimas que podem ter sido causadas. É óbvio que a gente teve algumas maiores em termos de impacto, de terremoto, mas a erupção do Pelé na Martinica, ela deixou pelo menos 30 mil mortos, destruiu todos os vilarejos ao redor e causou uma evacuação que basicamente que dura basicamente até hoje, né? Ali estamos falando ali daqueles vulcões insulares, né? Então tá aí 115 anos do que alguns colocam como a erupção mais mortal do século XX. Ficamos agora com o match. Emmanuel Macron vence as eleições presidenciais na França e a União Europeia respira. Aqui a gente vai fazer primeiro um giro pela França, depois um pequeno giro pela Europa, né? Mas só para... Né? Nossos ouvintes certamente já sabem, né? Mas Emmanuel Macron venceu com 66% dos votos. Ele teve 66,06% dos votos, ou seja, por um zero
não virou o número da besta. Contra 34% da Le Pen. Segundo os dados de pesquisa de boca de urna do Instituto Ipsos, o Macron venceu em todas as faixas etárias e em todas as faixas de renda. Ou seja, assim, isso era esperado considerando a margem de vitória que ele teve, né? Mas, por exemplo, entre os idosos que votaram, o Macron deu uma surra, 78%, porém, entre as pessoas que ganham menos de 1.250 euros por mês, o Macron teve 55% dos votos contra 45%. Entre os franceses que têm renda superior a 3 mil euros, ele já venceu com 75%. Então, ou seja, o eleitorado da Le Pen dá para, digamos assim, caracterizar como um eleitorado mais jovem e das faixas mais pobres. Nós tivemos uma abstenção no segundo turno de 25% dos votos. No primeiro turno foi 22% dos votos. Foi o menor comparecimento eleitoral na França desde 1969. Ou seja, indicando aquilo lá que a gente já tinha mencionado, né, que a abstenção provavelmente ela seria muito grande, que isso seria o grande problema para o Macron, embora ela não tenha sido tão grande quanto esperava-se, quanto especulava-se, melhor dizendo. Agora falando um pouco do lado do Macron, né? Teve um Sérgio Malandro, né? Uma pegadinha no malandro, né? Que a gente comentou no último programa, quase em cima da hora. A gente teve uma série de vazamentos de e-mails do partido do Macron, né, do En Marche. E o próprio partido, já antecipando isso, colocou uma série de e-mails falsos no seu banco de dados. Ou seja, era muito difícil saber o que era verdadeiro, o que era falso, então você meio que conseguiu minar esse vazamento de e-mails. Eu teria colocado uns e-mails do tipo, não, certeza, não. Teve uma vez que eu estava numa orgia com Putin e a gente estava conversando durante. Eu teria colocado uma série de zoeiras ali, eu teria chutado o pau da barraca. Inclusive, nesse assunto, foi bastante lamentável uma matéria de um dos canais, de um dos sites, melhor dizendo, né? Apoiados com dinheiro russo, que você lembra daquela campanha lamentável da Marta Suplicy à Prefeitura de São Paulo? Você conhece Gilberto Kassab? Sabe se ele é casado, tem filhos? Então, foi a mesma coisa, quase o mesmo tom, assim, era uma matéria querendo dizer que o Macron é gay, mas sem dizer que ele é gay. Que o casamento dele com a professora, na verdade, seria tudo uma grande fachada, porque os filhos são dela e tudo mais. A diferença é que a Marine Le Pen nunca apoiou as causas LGBT. Não, e assim, é aquela coisa, se ele é ou não, se ele se sente preparado ou não para se reconhecer como tal, para se expor como tal, é uma decisão dele. E assim, a matéria foi lamentável. Eu não vou dizer o nome do site, tá? Não é a RT. Nem o TMZ. Mas é um dos sites apoiados pela mídia russa, que tem versão em português, agora ficou mais fácil de vocês saberem qual é. Mas assim, era o tempo todo especulando sobre a vida pessoal dele, sem dizer nada, mas dizendo muito claramente o que eles estavam, né, querendo dizer, né? Então isso foi bastante lamentável. E teve esse episódio aí da pegadinha do malandro, né, dos e-mails públicos, dos e-mails que foram publicados, melhor dizendo. Agora, os desafios do Macron são conseguir uma base de governo, né? Porque, lembrando, né, o partido dele é um partido extremamente novo, um partido fundado por ele, é um partido fundado para ele, né, tanto que a sigla do En Marche, né, EM, pode ser tanto En Marche como Emmanuel Macron. Então, primeiro, né, ele tem que decidir aí quem será o seu primeiro-ministro, antes que o Hollande lhe transmita o cargo, que acontecerá daqui a 2 dias, ou seja, o Macron
já pode ter escolhido o primeiro-ministro enquanto a gente grava esse programa, não sabemos, mas esse é o primeiro passo, né? E aí tem que ser alguém que lhe traga alguma base de, usando um termo muito popular no Brasil, né? Uma base de governabilidade. Lembrando que a França ela tem essa certa semelhança com o cenário político brasileiro, né? Você precisa fazer uma coalizão, não é um bipartidarismo, não é um cenário de lista fechada, forçada, por exemplo. Então ele precisa ampliar a sua base de governo, ele precisa conseguir uma base de governo, tanto que o seu partido, nas últimas semanas, teve assim, um crescimento absurdo, gigantesco, já que daqui a um mês teremos as eleições legislativas na França, de 11 a 18 de junho, e aí todo mundo que agora quer entrar no partido do cara, né? Todo mundo agora, não, sempre fui Macron, não, sempre apoiei, agora eu sou em marche, né? Vou tatuar em marche no meu peito. Inclusive um desses foi o ex-primeiro-ministro Manuel Valls, que vai disputar cadeira no parlamento pelo partido do Macron, e aí ele soltou uma frase bastante forte, né? Ele era aqui do Partido Socialista, e ele disse que o seu partido está morto. Aí ele perguntou se tens o necessário para esmagares a rata, e ele disse que é preciso superar isso. Você não comentou a minha piadinha do esmagar a rata. Meu Deus, estou decepcionado com você. Você nem apoiou nem condenou. Mas, então ele disse, né, que o Partido Socialista acabou. O Partido Socialista francês, ele disse, olha, acabou. Até porque o eleitorado, boa parte do eleitorado que seria do Partido Socialista, migrou, né, pro Mélenchon. A sua reforma trabalhista impopular é a principal prioridade do Macron, né, tanto que deve ter sido por isso que ele recebeu rapidamente apoios, mensagens de felicitação do presidente brasileiro Michel Temer. E, falando em Mélenchon, ele também vai concorrer ao Legislativo, ele ficou em 4º lugar, e ele colocou que ele vai concorrer ao Legislativo para combater o Macron. Né? Ou seja, lembrando, né, que boa parte dos eleitores da França insubmissa migraram o seu voto por Macron, mas a legenda como um todo não tomou uma postura oficial, Mélenchon não declarou voto em ninguém, então as eleições legislativas na França também serão bastante divertidas, bastante interessantes. E do lado da Le Pen, né, que foi derrotada no segundo turno, ela ela vai, digamos assim, dar mais um passo na sua tarefa de dar uma limpada na imagem da Frente Nacional, de dar uma modernizada na imagem do partido. Ela pediu uma renovação profunda do partido, especialmente porque uma coisa que a mídia francesa especialmente apontou, a Le Pen, ela fez uma campanha pensando numa eventual vitória, mas ela nunca foi favorita, ela sempre foi a azarona. Só que ela teria, internamente, a Frente Nacional estabelecido a meta de 40% dos votos, e não conseguiu essa meta. Né? Ou seja, então, mesmo para as metas internas do partido, ela teria sido uma decepção, o partido fracassou. Então, ela logo depois da derrota, pediu uma transformação profunda para a Frente Nacional. Mas, Marine, não dança, bicho. Daquele jeito. Não, sério. Você quer mudar a imagem da Frente Nacional, beleza, mas não dança daquele jeito em público, viu? Não, então, mas eu tenho a impressão que aquela imagem foi meio muqueada, não era em público. Mas... Ela tava ali na festinha, entendeu? Chorando as pitangas e tal, tomou ali um champanhe autêntico. Mas não. Poxa, você tá condenando a malemolência da Marine? A falta de... Pra quem não sabe, né, saiu o vídeo, né, não sei se convenção, congresso, festa, enfim, né, em que, o evento em que a Marine Le Pen com essa derrota, depois teve ali um encontro, né, uma celebração do partido, e saiu o vídeo dela dançando ali, não sei o que estava tocando, e ela disse que quer que a Frente Nacional esteja à altura dessa oportunidade histórica, né? Ela que ouviu gritos de obrigada Marine na sede do partido,
Então, veremos como serão os primeiros passos. Muita gente comenta, né, que a Marine Le Pen, ela muito provavelmente vai chegar mais forte para 2022, mas principalmente, né, a sobrinha dela, né, a neta do Jean-Marie, né, que é a Maréchal Le Pen, que é a futura mesmo presidente ou presidenta, né, se preferir, da Frente Nacional, eventualmente da França. Mas em 2022, assim, que houve uma subida na votação, isso é fato. Que o Macron vai ter um governo complicado, isso também é fato. Então, veremos como aí será 2022, se ainda vai ter programa. E agora, fazendo um rápido giro aqui pela Europa, em relação a diversos temas, o Michel Barnier, né, o negociador-chefe da Comissão Europeia para o Brexit, essa semana fez algumas declarações interessantes. Ele disse que o bloco quer colocar rédeas aí no livre comércio, porque reconhece problemas no processo de globalização, defende a fixação de um conjunto de regras que hoje estão incompletas e que colocou que a globalização e combinada com a velocidade da mudança tecnológica vai deixar tanto ganhadores quanto perdedores. E isso é interessante porque, assim, quando ele fala em colocar rédeas no livre comércio como uma resposta às tendências nacionalistas e soberanistas, isso não necessariamente quer dizer você refrear um processo de globalização. Na verdade, pode significar uma coisa que muita gente critica, teme, até na União Europeia, que é uma consolidação interna. É uma pedra que a gente já cantou aqui no programa. Com o Brexit, os próximos anos, a União Europeia vai olhar para si mesma, vai olhar para dentro, vai se solidificar ainda mais, para evitar que processos como um Brexit, como uma vitória da Le Pen, como uma vitória do Movimento 5 Estrelas na Itália, alguma coisa assim, possam enfraquecer, minar a União Europeia. Então, na verdade, esse discurso é consonante até com você olhar para dentro da própria União Europeia. Falando nisso, o partido, né, a CDU, a União Democrata Cristã da Merkel, foi a principal vencedora nas eleições regionais na Alemanha, na região norte da Alemanha. Lembrando que daqui a 5 meses teremos a eleição geral, a eleição federal alemã. Então, por exemplo, o partido conseguiu mais de 33% dos votos nesse maldito estado, que eu não sei, maldito estado não, né? Nesse estado de nome maldito, né? Que é Schleswig-Holstein, que é uma região que uma época foi da Dinamarca e foi tomada da Dinamarca na guerra dos Ducados, na qual Prússia e Áustria eram aliados ainda. Então, por exemplo, a CDU conseguiu uma grande vitória. E aí, cruzando essa região, justamente indo para a Dinamarca, está havendo uma polêmica muito grande lá. Lembrando que o partido que governa a Dinamarca atualmente é um partido contra fluxo de migrantes e de refugiados, porque um imã de nome Mundir Abdallah foi filmado numa mesquita em Copenhague, dizendo que o dia do julgamento final, né, o dia do julgamento final, não virá a não ser que os muçulmanos lutem com os judeus e os muçulmanos matem eles. Isso é, inclusive, uma situação do Alcorão, né? A questão da escatologia, né? Escatologia cristã, escatologia judaica, escatologia muçulmana, sempre, né, todos estabelecem algum parâmetro parecido, né? Que ou os judeus terão desaparecido, que ou os judeus estarão todos em Jerusalém, que os judeus irão para Jerusalém, vai voltar o reino de Israel, e aí o reino de Israel vai ser destruído, e aí vai chegar o dia do juízo final. Enfim, tem várias interpretações, inclusive sobre isso. Há 2 anos atrás a gente fez um programa, né, especial sobre o papel de Jerusalém nas escatologias, um programa de 3 horas com um judeu, um cristão e um muçulmano. E isso gerou bastante repercussão em Copenhague.
o que é inclusive compreensível, né? Já que embora ele se defenda, entre aspas, dizendo que isso é uma citação dos textos sagrados da religião dele, é uma ameaça praticamente, né? Inclusive os líderes de associações judaicas classificaram isso como uma ameaça, e ele disse que a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, tem que ser libertada da mão suja dos sionistas. Então é uma situação bastante complicada e, de fato, declarações nem um pouco aceitáveis. Agora, cruzando ali o Mar do Norte, no Reino Unido, o manifesto do Partido Trabalhista, o rascunho do manifesto, foi vazado na quarta-feira, dia 10. Tem gente que especula, inclusive, que ele não foi vazado, né? Soltaram sem querer para testar a reação do público na véspera da eleição. O manifesto revela uma taxação de grandes fortunas, aumento de salário mínimo, aumento do uso de fontes energéticas renováveis e, principalmente, né, no caso... porque essas 3 pautas não são novidade nenhuma. Mas no caso do Reino Unido, a reestatização de ferrovias, linhas de transporte coletivo, correios e setor energético, que tudo foi privatizado na era Thatcher, especialmente. Alguns na era Thatcher, mas, por exemplo, ferrovias, várias ferrovias britânicas são privadas desde o século XIX. Né? Eu não sei, né, o manifesto, até por ser um rascunho, não especifica quais os tipos de ferrovias e de linhas de transporte que seriam privatizadas. Pelo menos eu não li o manifesto na íntegra, né? Então aqui assumo parte da minha responsabilidade na falta da precisão da informação. Mas isso certamente é uma, né, como você disse, é uma novidade. Vamos ver qual vai ser a reação do público em relação a isso. Agora, indo rapidinho aqui para o leste europeu, né, uma notícia que muitos dos nossos ouvintes enviaram, você está dando risada, não sei porquê. É um assunto de diplomacia internacional, não sei porquê, a minha... Não, você está rindo porque é assunto de segurança. Assunto de segurança nacional, quiçá mundial. Né, que a Ucrânia... ela baniu, pelos próximos 5 anos, por razões de segurança nacional, a entrada em seu território do ator Steven Seagal, né, que é um mestre do Aikido. O último dan do Aikido, não é? As mãos dele são armas brancas. Quer dizer, nessa foto aqui ele tá meio laranja. Mas... e por quê, né? Porque o Steven Seagal foi um dos caras, né, que adotou, né, aquela onda extremamente pró-Rússia, né, brother do Putin, né? O Putin que é terceiro dan de judô, tem um golpe no judô com o nome do Putin. Então eles talvez já tenham, né, lutado juntos, não sei, alguma coisa assim. Ele recebeu nacionalidade russa, disse que estava muito feliz com isso. Lembrando que Steven Seagal, ele tem uma coisa que é extremamente picareta, né? Que ele foi denunciado uma vez que ele pagou um templo budista para dizer que ele era a reencarnação lá de um cara, né? De um lama, alguma coisa assim. Então, ele foi banido de entrar na Ucrânia, né, o Steven Seagal, aí, por 5 anos, por uma questão de segurança nacional. E na Rússia, viralizou uma história que um youtuber russo foi condenado a 3 anos e meio de prisão. Não é prisão... Ele não irá para prisão, mas é 3 anos e meio ali de uma... não sei qual seria o... Ele tá uma certa custódia do Estado. Assim, 3 anos e meio, se ele vacilar, ele vai preso. Mais ou menos isso. Uma espécie de condicional. Uma espécie de condicional. Por ter incitado ódio religioso. Por quê? Porque ele jogou Pokémon GO dentro de uma igreja em Ekaterimburgo e ele, inclusive, ele filmou, né? Ele pegou um Pokémon dentro da igreja. Então, assim, ele filmou e colocou no seu próprio canal do YouTube. Tem um vídeo dele jogando Pokémon GO dentro da igreja. Tá? Então, mas a igreja é uma Poké-Arena? Não sei se é uma Pokéstop, uma Poké-Arena, não sei. Tinha um Pokémon muito raro lá dentro, não podia passar a oportunidade. Eu não sei. Como nós temos muitos ouvintes religiosos, né, do clero, inclusive, né, fica à vontade para dar seu parecer sobre... Não estava tendo missa na hora,
Não é que ele chegou no meio da missa. A igreja tá no vídeo que tá vazia. Mas ele tava jogando Pokémon GO dentro da igreja e aí vai pegar esses 3 anos e meio de gancho por ódio religioso. Inclusive nós temos muitos ouvintes que jogam Pokémon GO, né? Por exemplo, um beijo para nossa querida ouvinte Tabata, que joga Pokémon GO, porque eu sei disso porque ela posta no Twitter. Na igreja? Não sei se é na igreja, eu sei que ela joga. Então abre o olho, viu, Tabata? Passemos agora para o cheque. Cheque. Você, chefe de Estado, principalmente dos Estados Unidos, você sabe quando você cometeu uma ação que vai render polêmica? Quando a biblioteca Richard Nixon ironiza com você. Ou seja, um dos poucos presidentes estadunidenses impeachmentados... Não, nos Estados Unidos o único. O único impeachmentado. O único impeachmentado. A memória dele ironiza da sua medida. Felipe, explica pra gente essa demissão surpresa do diretor do FBI. O Nixon, ele foi o único que sofreu impeachment. Ele renunciou no dia anterior, só que o Congresso manteve. O Bill Clinton, naquela história de que ele mentiu sob juramento, ele sofreu impeachment nos deputados, né, na Casa dos Representantes, e aí o Senado absolveu ele. Mas o único que sofreu impeachment foi o Nixon. Sem falar nos outros vários que morreram no cargo. Né, que é uma forma de impeachment nos Estados Unidos. Essa mais popular. No caso do John F. Kennedy é o que dizem. Eu não sei. Então, vamos lá, né? É uma coisa aí que pegou, né, como você disse, todo mundo de surpresa ali nos Estados Unidos. Né? A demissão do chefe do FBI pelo presidente Donald Trump. Né? O James Comey, né, foi demitido na quarta-feira, dia 9. Não, desculpe, na terça-feira, dia 9. Ele foi demitido por supostamente, né, ter ter cometido erros em declarações sobre os e-mails da Hillary. Por quê? Segundo o chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, que é como se fosse o secretário de Justiça, né, dos Estados Unidos, que é como se fosse o ministro da Justiça, disse que ele usurpou a autoridade do secretário de Justiça, né, o ex-chefe do FBI, o Comey, anunciando que o caso seria encerrado e que não recomendaria o indiciamento da Hillary em 2016. Então, ele disse que essa autoridade foi usurpada e que aí ele acabou sendo demitido. A carta de Trump sobre a demissão já faz uma outra insinuação, né? Diz que né, colocando ali que né, fazendo uma insinuação, vamos botar, né, em pratos limpos aqui, qual a principal insinuação, né? Que o Trump demitiu o Comey pelo fato do FBI investigar o próprio Trump, inclusive sobre supostas ligações com a Rússia. E aí o Trump foi lá e demitiu o cara que estaria investigando ele mesmo, né? Embora oficialmente o Trump não esteja sob investigação, né? Se ele está, é uma investigação ainda confidencial. Na carta ele diz: mesmo que eu aprecie muito o fato de você ter me informado em 3 ocasiões distintas que eu não estou sob investigação, eu concordo com a avaliação do Departamento da Justiça de que você não está apto a liderar efetivamente o Bureau, né? o FBI. Né? O FBI é Federal Bureau of Investigation, né? Escritório Federal de Investigação. Entre os republicanos, nós já tivemos críticas a isso,
e entre os democratas especialmente também. No caso dos republicanos, por exemplo, o senador Richard Burr, que é presidente do Comitê de Inteligência do Senado, disse: estou preocupado com o timing e a razão da demissão do diretor Comey. Agora, a demissão do Comey, ela não foi, digamos assim, ilegal, né? Ela não foi inconstitucional, porque assim, o presidente tem o poder de demitir o diretor do FBI assim quando ele quiser. E aí, o que acontece? Segundo o professor de Direito Constitucional da Universidade de Columbia, Jamal Green, que respondeu algumas perguntas da Folha, da Isabel Fleck, da Folha, ele disse que o presidente tem o poder de demitir o diretor do FBI, mas fazê-lo é altamente incomum, justamente para manter uma independência política das investigações federais. Demitir um diretor do FBI que está investigando ativamente os assessores de Trump e utilizar razões fabricadas representam um flagrante abuso de poder. Aí, ao ser perguntado se seria inconstitucional, ele disse: não, a Constituição permite que o presidente faça isso. Porém, o remédio apropriado é uma investigação no Congresso e o estabelecimento de um procurador especial, e não a demissão sumária, digamos assim. Embora, repito, ele possa fazer isso. O presidente diz ter demitido Comey por decisões sobre os e-mails da Hillary Clinton, que tanto o presidente como o secretário de Justiça, Jeff Sessions, aplaudiram no momento em que foram feitas. Esse raciocínio não é crível. Ao ser perguntado sobre o que os americanos devem monitorar, ele disse que devem considerar monitorando alertas de eventual conduta de abuso de poder por parte do Trump. Aí o que aconteceu? Né? Aí as notícias foram saindo, né? Começaram a puxar um pouco o fio, né? O diretor interino do FBI, o Andrew McCabe, é muito nome de protagonista de seriado policial, assim, né? Não, o investigador Andrew McCabe, tá? Aí sai aquele tantan de Law and Order, sabe? Contradisse a Casa Branca na quinta-feira, dizendo que o ex-diretor não perdeu a confiança dos agentes antes de ser demitido. Ele foi questionado no Comitê de Inteligência do Senado se os funcionários do FBI não acreditavam mais, não confiavam mais no seu ex-chefe, como afirmou a vice-porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders. E ele disse: isso não é correto. O diretor Comey tinha grande apoio dentro do FBI e ainda tem hoje em dia. Posso dizer com segurança que a vasta maioria dos funcionários do FBI tinha uma conexão profunda e positiva com o diretor Comey. Então, assim... E outra coisa, essas audiências, elas foram marcadas antes mesmo da demissão, porque eram audiências, digamos assim, corriqueiras, né? O diretor do FBI falar perante o Senado. McCabe se recusou a responder se o antecessor afirmou ao presidente Donald Trump que ele já não estava sob investigação do FBI. Então, assim, a grande questão é essa, né? Se o motivo dessa demissão e o que o FBI estava investigando. Segundo né, as especulações, é que o Comey conduziu uma investigação para apurar se havia ligações entre membros do gabinete Trump e Moscou durante a campanha presidencial e se o governo russo interferiu no pleito. E aí, né, a versão oficial de que ele foi demitido por não recomendar o indiciamento da Hillary Clinton. Segundo o Marco Rubio, né, senador republicano, questionou sobre a continuidade das investigações
E o McCabe disse: o trabalho continua apesar das mudanças nas circunstâncias. Não houve nenhum esforço para impedir a nossa investigação até agora. Você não pode impedir os homens e as mulheres do FBI de fazer a coisa certa. Ele se comprometeu a alertar o Congresso se tiver alguma tentativa de barrar as investigações sobre ligações do gabinete Trump com a Rússia, e também disse que não vai apresentar à Casa Branca atualizações sobre o mesmo tema. E aí, outra coisa que saiu após a demissão, né? Que ele tinha comentado, né? O Comey, ele tinha declarado na semana passada que centenas de milhares de e-mails novos foram encontrados. Ele pediu que mais recursos para investigar laços da campanha de Trump com Moscou, e o Trump teria, olha só, se liga, o Trump teria chegado nele e pedido, digamos assim, pedido entre aspas, né? Pedido ao Donald Trump por sua lealdade. O Donald Trump teria pedido ao Comey por sua lealdade. Olha só, o James Comey contou a colegas, né, segundo, né, a imprensa americana, que é, né, vamos dizer que é fake news, que é plantado e tudo mais, mas enfim, que ele teve um jantar privado com o novo presidente, com Donald Trump, em janeiro, e na conversa o Trump teria perguntado, teria feito um pedido de que o Comey lhe prometesse lealdade. Segundo os relatos, o Comey disse a Trump que seria sempre honesto com ele, mas que o presidente não deveria vê-lo como confiável no sentido político convencional. Aí logo depois, a Casa Branca negou que essa narrativa seja correta. O Trump, numa entrevista ontem à NBC, descreveu uma conversa muito diferente, afirmando que houve sim o jantar, mas que a reunião ocorreu a pedido do diretor do FBI, que nunca houve aquela pergunta sobre jurar a lealdade, né? Uma coisa feudal quase. Segundo Comey, pessoas próximas a ele, a resposta não teria satisfeito o Trump, e mais tarde o Trump teria repetido a pergunta e o Comey teria prometido honestidade. Então, assim, você tem claramente um choque de narrativas, digamos assim. Você tem duas versões extremamente diferentes sobre um mesmo evento, e os diretores do FBI não pode ser aliado político do presidente. Tanto que por isso você tem uma lei que remete justamente aos anos 1970, que os diretores do FBI eles têm um mandato de 10 anos, para eles não dependerem de uma reeleição, para eles não dependerem de um apoio presidencial, alguma coisa assim. Então, óbvio, a narrativa de fontes próximas ao Comey foi colocada como irreal, como que não existiu. Então, você tem aí esse choque. Só que é engraçado que a porta-voz da Casa Branca, ela meio que tentou dar uma consertada aí, que acabou caindo digamos assim, não vou dizer numa contradição, né? Que ela disse, o presidente Trump não mencionaria expectativas de lealdade pessoal, apenas de lealdade ao nosso país e ao seu grande povo. Ou seja, já está dando uma passada de pano aqui no termo lealdade, né? Então, assim, embora o Trump negue, a porta-voz já deu uma passada de pano. Então, assim, você teve esse pedido por recursos para investigação a partir de novos e-mails, que esses novos e-mails teriam sido, inclusive, negados a sua existência pelo Departamento de Justiça. Hoje, inclusive, na sexta-feira, dia 12, em uma nota, o Trump disse que ele não tem nenhuma renda
de nenhum tipo oriunda de fontes russas em relação ao seu imposto de renda. Lembrando que o seu imposto de renda, né, mais atualizado não foi publicado. O que foi publicado é aquele mais antigo, de 2008, que teria ali aquela negociação de uma propriedade na Flórida com um bilionário russo no valor de 95 milhões de doletas. Então, assim, você tem aí uma série de suspeitas, enfim, uma série de nuances nessa demissão que, repetimos, é muito incomum na tradição política dos Estados Unidos. É um momento extremamente delicado. E hoje o Trump também teve outra. O Trump ele estava num evento com republicanos, e aí ele tweetou, né, dizendo: é melhor James Comey torcer para que não haja gravações, entre aspas, de nossas conversas antes que ele comece a fazer vazamentos para a imprensa. Ele tá ameaçando o cara na cara dura. Porque, assim, embora o cara... Eu imagino que ele não pode gravar o presidente, né? Ao contrário do que acontece em outros países. Mas, no caso, esse é um aspecto jurídico dos Estados Unidos que eu, sinceramente, não sei. Mas, assim, ele tá claramente ameaçando o cara. É melhor James Comey torcer para que não haja gravações de nossas conversas antes que ele comece a fazer vazamentos para a imprensa. Ou seja, pode até ser no sentido de que se o Trump tiver gravações feitas por ele mesmo, ele vai poder então negar, ele vai poder então mostrar provas contra a narrativa do Comey. Ele também tweetou: de novo, a história de que houve conluio entre russos e a campanha foi forjada pelos democratas como desculpa por terem perdido a eleição. Sendo o presidente muito ativo e com muitas coisas acontecendo, não é possível que meus subordinados apareçam no púlpito com precisão perfeita. Talvez a melhor saída seria cancelar todas as entrevistas coletivas, entre aspas, futuras e entregar respostas por escrito para primar pela precisão. Isso ele respondendo sobre as críticas em relação a essa confusão entre as narrativas oficiais, né? Porque, assim, você tem ele dizendo que demitiu porque o Departamento de Justiça recomendou. O Departamento de Justiça dizendo porque o FBI não confiava mais. Novo diretor de Justiça, novo diretor interino do FBI dizendo que o FBI confia no cara. Aí a porta-voz da Casa Branca disse que a lealdade queria dizer outra coisa. Aí ele vai na NBC e diz que nem falou em lealdade, que aquela narrativa não existia. Então é bom lembrar que o Trump já demitiu, né, teve a renúncia, né, melhor dizendo, o conselheiro de segurança nacional, o Michael Flynn, por ele ter mentido aos seus superiores, por ter relações com alto escalão russo. Ele podia ser alvo de chantagem russa, segundo algumas fontes, cerca de 18 dias antes da sua demissão. Ele também agora teve, além da demissão do diretor do FBI, o próprio secretário de Justiça, o Jeff Sessions, já se afastou de investigações sobre a Rússia devido ali a indícios de que ele manteve contato com autoridades russas. Então você tem uma série de confusões nessa narrativa, de pedido por verbas, de investigações. Aí o Trump diz que demitiu ele por não estar feito um bom trabalho. Aí no dia seguinte o Trump se encontra com Henry Kissinger, né, o pai da Realpolitik britânica. Então, assim, você tem para os nossos ouvintes, está confusa essa narrativa, mas porque ela é confusa, tá? Você tem essas várias versões. O Trump também disse em outro momento que ele tinha pensado em demitir o diretor do FBI antes mesmo da recomendação do Departamento de Justiça. E aí agora a gente vai, né, para a consequência final, digamos assim, e para as críticas dos democratas e para o que aconteceu ontem em Washington, né? Que, primeiro, o Senado vai passar a controlar as investigações sobre as relações
entre integrantes do gabinete da campanha Trump e a Rússia, tanto que o general Michael Flynn ele vai ter que entregar todos os seus documentos que o vinculam à Rússia ao Comitê de Inteligência do Senado, entre eles lista de bens que Flynn possuiria na Rússia e registros, gravações e notas de seus encontros com funcionários russos entre 16 de junho de 2015, que é a data do início da campanha, até a posse em 20 de janeiro. E lembrando que o Comitê de Inteligência do Senado, embora ele tenha... e isso é uma ordem vinculante, tá? Ele é obrigado a cumprir. Então, assim, é uma decisão obrigatória, é uma decisão vinculante, melhor dizendo, ele é obrigado a entregar os seus documentos. Também foram convocados outros antigos assessores eleitorais, como o conselheiro de Relações Internacionais do Trump, Carter Page. É uma investigação que corre paralela à do FBI, porém ela acaba tendo talvez mais autoridade do que o FBI, especialmente por conta do cenário aí da demissão do diretor do FBI. Então, é um aspecto bastante importante. Por quê? Porque a Comissão de Inteligência do Senado, ela está na mão de republicanos. E lembrando, o Trump não é uma unanimidade dentro do Partido Republicano. Pelo contrário, o Trump bateu de frente com muita gente do Partido Republicano. Então, é uma forma do próprio Partido Republicano saber quem é o seu presidente, digamos assim. Então, não é ali apenas uma questão partidária, de os democratas perseguindo o Trump, alguma coisa assim. De fato, ficou um cenário muito nebuloso, com choques de narrativas muito grande e atividades muito incomuns para o cenário político dos Estados Unidos. Né? Assim, a gente está em maio, então, em 4 meses inteiros de governo, né, do Trump, nós já tivemos a renúncia do seu chefe de segurança nacional e a demissão do diretor da FBI. Isso não é pouca coisa, ainda mais nos Estados Unidos, que, como eu disse, tem uma tradição de alguns cargos bastante diferentes do que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Então é uma coisa bastante curiosa. Outro exemplo, vários países estão sem representação oficial dos Estados Unidos ainda. Né? A essa altura, esse processo já deveria estar equilibrado. E quando eu digo vários países, eu estou falando vários países importantes. Eu não estou falando, com todo respeito, né, aos nossos ouvintes da região, né, não estou falando de Kiribati. Estou falando de países de peso para as relações russas. Para as relações dos Estados Unidos. Ó o ato falha aqui. Ó o ato falha. Aí nós tivemos, né, obviamente, uma reação por conta do Partido Democrata, dizendo que tudo isso é muito suspeito. Por exemplo, o congressista Adam Schiff, que encabeça o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, como se fosse na Câmara dos Deputados, disse que isso gera graves dúvidas sobre a Casa Branca estar interferindo numa investigação criminal. A Elizabeth Warren, uma senadora democrata, disse que já é hora do Congresso parar de olhar para o outro lado. Donald Trump não pode escolher a próxima pessoa que prosseguirá com essa investigação crítica. Ela é partidária da nomeação de um promotor independente para investigar o presidente. O líder da minoria democrata no Senado, Charles Schumer, diz que a entrevista coletiva de Trump era um grave erro. A primeira pergunta, por que agora? Por acaso as investigações sobre a Rússia estavam se aproximando demais do presidente? E o Bernie Sanders perguntou se o Trump tem algo a esconder. O John McCain, né, que é um caso, né, republicano típico, tradicional, e que é contra Trump. Ele diz: essa decisão do presidente só confirma a necessidade e a urgência de um comitê especial para investigar a interferência russa nas eleições de 2016. E ele elogiou o ex-diretor da FBI como um homem honrado e íntegro. O líder da maioria republicana do Senado disse que não iria comentar. E o Lindsey Graham, da Carolina do Sul, disse:
Dadas as polêmicas existentes em torno do diretor, acredito que uma mudança virá bem para a agência e para o país. Sei que foi uma decisão difícil para todos, tentando aí contemporizar um pouco a situação. E a resposta do Trump a essas críticas foi de que, na verdade, eles foram hipócritas. Os democratas disseram algumas das piores coisas sobre James Comey, incluindo o fato de que ele deveria ser demitido. Mas agora eles jogam de uma forma tão triste. Por quê? Porque na época que o James Comey, no FBI, estava investigando os e-mails vazados da Hillary, disseram que ele interferiu na eleição e que queriam a demissão dele. Veja, o James Comey ele era o diretor do FBI no governo Obama que investigou a Hillary e, segundo a própria Hillary, foi responsável em parte da sua derrota. E aí agora ele é demitido pelo Trump. E aí o Trump está acusando os outros de serem contraditórios, mas também nós temos a contradição do próprio Trump, né, de que sobre o inquérito da Hillary ou não. Então tudo isso assim é bastante complicado, ainda é muito nebuloso. Repito, tem um choque de narrativas muito grande, não dá para fazer uma precisão sobre nada. Aqui a questão é aquele ditado, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E aí, finalmente, ontem, na quinta-feira, dia 11 de maio, nós tivemos um encontro entre Trump, e olha que timing perfeito, né? Entre o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, né, se encontraram na Casa Branca. O Lavrov disse que agora a relação entre Rússia e Estados Unidos está livre de ideologia, o que, né, é impossível, mas que, né, ele na verdade quis dar uma alfinetada no Obama. E o Trump disse que o encontro foi muito bom e que ambas as partes querem acabar com a guerra na Síria o mais rápido possível. Né? O Lavrov ofereceu uma coletiva de imprensa na Embaixada Russa em Washington. Eles tiveram encontro a portas fechadas no Salão Oval, e o Trump, depois de receber o Lavrov, foi depois, eu disse que eu achava que foi antes, mas foi depois, desculpem. Depois de receber o Lavrov, ele recebeu justamente o Henry Kissinger, né, como disse, o pai da Realpolitik dos Estados Unidos, que para muita gente é um gênio do mal da política internacional, para muita gente é um grande filho da puta, e para muita gente uma coisa não anula a outra. Depois de várias perguntas sobre interferência russa nas eleições, o Lavrov disse que não gostaria de falar de assuntos absurdos, e ele disse que o próprio Trump disse publicamente que são acusações falsas. E aí, sobre a questão da demissão do Comey, ele disse: ele foi despedido? Vocês estão brincando. Ironizou o Lavrov ao ser perguntado enquanto posava em frente às câmeras com o Rex Tillerson, né, o chefe do Departamento de Estado. Né? Então, e olha só que curioso. Quando o Lavrov e o Trump se encontraram na Casa Branca, no Salão Oval, a imprensa internacional teve acesso e pôde tirar fotos. Mas a imprensa dos Estados Unidos não pôde entrar. Então, assim, é bastante curioso tudo isso, né? E também esteve presente o embaixador russo em Washington, né, o Sergei Kislyak, que a gente já comentou, né, que foi um dos pivôs aí da saída do Michael Flynn. Então, assim, o resumo desse bloco é: ninguém sabe de nada, só que, né, continua tendo fumaça, né? E onde tem fumaça tem fogo, e a fumaça aumentou essa semana, né? Então, resumindo aí toda essa confusão, essa epopeia, parece aí um filme dos Trapalhões quase. Passemos agora para o Gambito da Dama, coluna de economia com a professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Pessoal, espero que tenham todos tido uma ótima semana. Vamos para a nossa coluna semanal sobre economia. Na semana passada, na coluna passada, eu falei sobre a decisão que na verdade foi uma medida que ganhou, né, essa decisão com a extinção do Obamacare pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bom, a gente fez uma
uma série de avaliações sobre o impacto não prospectivo, ainda não sabemos quais serão os efeitos diretos, mas enfim, como uma avaliação sobre como sempre foi a saúde dos norte-americanos, e se a gente compara isso com o PIB per capita, com a renda per capita, não faz muito sentido os indicadores clássicos que eles apresentam, né? Como, enfim, o mais emblemático dessa situação é a expectativa de vida. Mas essa foi uma avaliação com a relação de causalidade entre... sem uma relação expressiva de causalidade, né? Não é o fato deles terem muito dinheiro que faz com que a saúde seja ruim. Muito pelo contrário. Na verdade, quando a gente avalia esses indicadores de bem-estar, a gente coloca a renda como um instrumento para você alcançar esses indicadores. Então, é claro que todo mundo procura ter níveis de renda mais elevados, enfim, seja qual for a sua fonte de renda, trabalho, aluguel, lucro de alguma empresa que você tenha, mas o fato é que a gente, enfim, vive em função de busca de maiores níveis de renda. E existe uma literatura que considera isso como um instrumento para você alcançar bem-estar. Então, na verdade, o seu objetivo fim não é a acumulação de renda. A renda é só algo que você utiliza para consumir o que de fato importa. No caso, saúde e educação. Bom, por essa perspectiva, quando a gente analisa essa relação entre saúde e educação, a gente fica um pouco em dúvidas porque os indicadores dos Estados Unidos com relação à saúde, quero deixar bem claro, são ruins, dado que eles têm um nível de renda alto e, portanto, por essa literatura, eles também deveriam acompanhar o nível de renda. Então essa foi a análise que a gente fez na semana passada. Mas, na verdade, o que eu queria trazer aqui para vocês aí sim, uma outra relação de causalidade. E é o que está acontecendo na Venezuela. Na Venezuela, essa semana foram divulgados os indicadores de saúde, que não eram divulgados há 2 anos. E, como esperado, os resultados foram assustadores. Esperados por um lado, mas uma lamentável constatação dos efeitos maléficos que uma gestão econômica caótica tem provocado. Então, quando eu falei para vocês que a gente usa essa relação de causalidade da renda como o comprador, né? Enfim, como instrumento que possibilita consumir indicadores de bem-estar, a gente vê o efeito na situação que a Venezuela apresentou para o mundo essa semana. Não é novidade que os venezuelanos estão vivendo momentos dramáticos de escassez de produto, de tarifas, de restrições comerciais, de limitação, controle cambial, limitando, inclusive, importação de bens e serviços. E, nesse escopo, também a importação de medicamentos. Há algum tempo atrás, sobre o último discurso do Obama, eu comentei com vocês que a globalização trouxe avanços muito significativos, inclusive em termos de qualidade de vida. Então, quando você pega países que reduziram dramaticamente suas mortalidades infantis, dramaticamente no bom sentido aqui, né? Reduziram significativamente suas taxas de mortalidade infantil, você teve um benefício da globalização, acesso a medicamentos mais avançados, acesso a recursos mais avançados, a cuidados, né, a percepção, a divulgação de informações de como cuidar das crianças. Isso tudo você encontra numa economia mais integrada, com mais acesso à informação, com mais acesso a recursos. E a Venezuela vem na contramão disso. Na verdade, vem fechando a sua economia, já não podemos mais classificar dessa forma. A Venezuela, realmente, a gente não consegue mais caracterizar qual é o desenho econômico que ela tem. Mas a escassez de alimentos, a escassez de medicamentos, a escassez de recursos humanos, muitos médicos indo embora da Venezuela, não só médicos, profissionais da saúde no geral indo embora da Venezuela, e o resultado foi que você aumentou a taxa de mortalidade infantil em 30%, você voltou com casos de difteria, desculpa falar esse termo, na Venezuela a taxa de mortalidade infantil aumentou 30%, casos de difteria foram identificados, uma doença que já tinha sido praticamente eliminada. E, pasmem,
A Zika, de 71 casos registrados em 2015, aumentou para quase 60 mil casos. Não foram divulgados se foram identificados crianças com microcefalia. Na verdade, alguns estudiosos falam Zika congênita, né? A microcefalia seria, no limite, o resultado de todos os malefícios que a transmissão dessa doença causa no feto. Mas alguns relatos informais tratam de centenas de casos de microcefalia identificados. Então, a não possibilidade de adquirir saúde por conta da perda de renda da população, por conta do aumento dos preços, enfim, numa escala que infelizmente a gente já viveu aqui no Brasil, mas felizmente superamos e bem, né, controlamos a inflação, mesmo que tenhamos tido um risco em 2015, mas nada que se compara ao que está acontecendo na Venezuela, nem o que aconteceu aqui. Mas a hiperinflação, uma quase que ausência de sistema econômico, a escassez de produtos, né? a falta de perspectiva, a impossibilidade de você produzir, de você investir, de você entrar naquela rota que a gente conhece, a programação de, olha, se as pessoas estão consumindo, eu estou produzindo, eu posso pensar em investir e consumir no futuro, tudo isso tem tido um resultado muito dramático e o pior indicador que a gente poderia ter visto foi divulgado essa semana, que foi a piora clara, enfim, dramática da população da Venezuela. E principalmente o que mais assustou foi que os piores registros foram na saúde infantil e na saúde materna. E, enfim, como eu já tive inúmeras oportunidades de falar aqui, é exatamente aonde você constrói um país. Ou você mantém um nível desejado de investimento e desenvolvimento, como o caso dos países mais desenvolvidos, ou é a sua possibilidade de saída, de ruptura do ciclo da pobreza. Então, não só a situação está muito dramática na Venezuela, os indivíduos estão sofrendo muito, como a perspectiva, né, a provável, a possibilidade de romper esse ciclo está sendo eliminada. Está sendo definitivamente eliminada, porque a piora desses indicadores de saúde refletem que você está negligenciando o seu futuro. Então, hoje foi uma análise um pouco diferente do que a gente fez no ano passado, na coluna passada. Como que a economia pode afetar o bem-estar, e muito, e dramaticamente, e infelizmente, em muitos casos, de modo reversível. O que aconteceu é que esses dados foram divulgados, a gente está numa discussão intensa, modo de expressão, né? Existe uma discussão intensa sobre como analisá-los, mas sem uma perspectiva de melhora nesse sentido. Espero que na semana que vem semana que vem não temos programa, não é isso? Enfim, em alguma hora que tenhamos alguma notícia melhor. Uma boa notícia, uma boa semana para todo mundo, um bom final de semana para todo mundo e uma ótima semana. Até mais. Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 10 de maio. Senado argentino aprova lei que veta alívio de pena a membros da ditadura. Exatamente por conta da questão ali do 2-1, né? Nós tivemos uma série de protestos por conta daquela decisão que a gente comentou no último programa e isso acabou acelerando no Senado, por unanimidade, a aprovação de um projeto de lei que foi apresentado no início da semana pelo Executivo, já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, e aí casos considerados lesa humanidade não poderão ter o benefício da lei do 2-1 a partir dessa legislação. Ou seja, o próprio Executivo, o próprio governo Macri reagiu aos protestos, a Câmara dos Deputados aprovou rapidamente, e aí o Senado também aprovou rapidamente por unanimidade. Apenas um integrante da Câmara dos Deputados votou contra.
né? Na Câmara foi 211-1 e no Senado foi 56-0. E aí, um novo texto agrega à Constituição um parágrafo que penas mais benignas não serão aplicáveis a condutas delitivas que se enquadram na categoria de lesa humanidade, genocídio ou crimes de guerra. E aí, já teve gente dizendo que o Macri fez isso por oportunismo, né, já que terá eleições para renovar o Congresso agora em outubro, porém, de qualquer forma, a decisão foi uma postura correta, né? Infelizmente, no caso já estabelecido, eu acho que não tem muito como mudar, né? Já que, né, é coisa julgada e essa lei é posterior. Então, veremos aí como serão as coisas, mas está aí o Senado argentino aprovando o fim do 2-1 para torturadores. E fazendo o papel também de advogado do diabo do Maurício Macri, os ouvintes sabem da minha opinião sobre esse sujeito, só que o rolo todo... Esse sujeito! O rolo todo vem da Suprema Corte, né? Não tem a ver com a administração Macri, né? Não foi ele na figura como presidente que concedeu o 2-1 para torturadores. E ele soube ouvir a voz das ruas, né? Foram mais de 100 mil pessoas na Praça de Maio, na principal manifestação em relação a isso. E o próprio secretário de Direitos Humanos, que semana passada eu tinha destacado uma declaração muito legalista da parte dele, também mudou de opinião por conta dos protestos. Então, ponto aí pro Macri. Prisão de governador de Jacarta reverbera pela Indonésia. Essa semana nós tivemos protestos com milhares de pessoas nas ruas, porque nós tivemos a prisão do ex-governador de Jacarta, que é como se fosse o prefeito, né? O Basuki Tadjaraja Purnama, que foi preso por ter sido condenado, né? Ele foi preso por 2 anos, ele será preso por 2 anos, né? Ele foi condenado por blasfêmia. Por quê? Porque em sua campanha, a gente chegou até a comentar isso aqui na época, em sua campanha recentemente, ele comentou que alguns seus opositores, não era bem uma campanha, era um comício, alguns seus opositores estavam distorcendo as palavras do Corão para dizer que muçulmanos não poderiam ser governados por um não muçulmano. Né? E por quê? Porque ele é, primeiro, da minoria chinesa da Indonésia, e segundo, ele é da minoria cristã da Indonésia, ele é protestante, ele não é católico, ele é protestante. Então, ele foi o primeiro chinês e o primeiro cristão a ser eleito governador de Jacarta. Então, e aí ele foi condenado a 2 anos por blasfêmia. Esperava-se que ele fosse condenado por blasfêmia, mas provavelmente tivesse que pagar uma pena administrativa, uma multa, um pedido de desculpas oficial, alguma coisa assim. Ele diz que ele foi inclusive vítima de uma montagem. Por quê? Porque nós tivemos diversos protestos pedindo a sua condenação. Esses protestos foram a partir de um trecho editado do seu pronunciamento. E agora ele vai passar 2 anos preso, a não ser que uma instância superior reverta essa pena. E com isso ele teve que sair do seu cargo, né? E agora, em outubro de 2017, nós teremos novas eleições em Jacarta. Então, aí um caso claro de intolerância religiosa, praticamente, né? Até porque a declaração que ele fez não era ofensiva, né? Ele acusou os outros de estarem manipulando a religião, ele não chutou uma imagem religiosa, por exemplo, ao contrário de outro exemplo, né? Um caso conhecido aqui no Brasil. Ele não fez nada disso. Então, fica aí, né? A gente ainda vai voltar nesse assunto aí no programa de hoje. E ainda na Oceania, um dos principais recrutadores do auto-intitulado Estado Islâmico, né? O Nil Prakash, que depois adotou o nome de Abu Khaled al-Kambodji, que tem origem cambojana, justamente por isso o seu nome. Ele foi preso na Turquia no ano passado, ele estava preso e agora, essa semana, saiu
que a Austrália pediu a sua extradição e ele será julgado dentro da Austrália. Então veremos aí como será o procedimento. Notícia de ontem, dia 11 de maio. Batalha de Mossul acabará em dias, afirma comandante iraquiano. Uma cidade perto de Mossul, inclusive, uma das principais regiões de Mossul, melhor dizendo, foi tomada hoje por tropas curdas. É o último grande bastião urbano controlado pelo auto-intitulado Estado Islâmico. A ofensiva começou, caso os ouvintes não se lembrem, em outubro do ano passado. E essa semana o general Othman al-Ghanimi, não é engraçado não, o nome dele é otomano, disse que a cidade será tomada antes do início do Ramadã, que começa no dia 26 de maio esse ano. Então isso aí veremos, né? Mas tudo indica que sim, a ofensiva ela tem corrido sem grandes reveses, sem grandes questões. A maior preocupação agora são os restantes dos milhares de civis que ainda estão na região controlada pelo auto-intitulado Estado Islâmico, que para onde esses refugiados irão. Algumas estimativas colocam cerca de 200 mil pessoas ainda na região. Ainda nesse tema, a Áustria condenou um solicitante de asilo à prisão perpétua depois de ter sido condenado por crimes de guerra, por ter matado 20 pessoas desarmadas na cidade de Homs. O judiciário austríaco não soltou o seu nome. Ele foi preso na Áustria em junho do ano passado e agora ele saiu a sua sentença nessa semana em uma corte na cidade de Innsbruck. Segundo algumas fontes de alguns jornais austríacos, ele era parte da Brigada Farouk, que era parte do exército da Síria Livre, a chamada oposição moderada, financiada pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Ele seria um cidadão apátrida de origem palestina que cresceu num campo de refugiados para palestinos dentro da Síria. E aí ele foi condenado à prisão perpétua dentro da Áustria e finalmente o governo sírio disse que não aceitará a supervisão da ONU das zonas de segurança que foram estabelecidas em Astana semana passada, colocando que o acordo entre Rússia, Irã e Turquia e que a ONU participar disso será apenas uma justificativa para uma maior participação dos Estados Unidos dentro da Síria. Breaking news! Estados Unidos e China fazem acordo comercial de carne, gás e serviços financeiros. Hoje, os Estados Unidos e China anunciaram um acordo comercial que vai permitir que a carne bovina dos Estados Unidos volte ao mercado chinês. Ela estava fora desde 2003 por conta de um caso do mal da vaca louca, que tem um nome, o nome pessoa jurídica da doença da vaca louca é encefalopatia espongiforme bovina. Mas, enfim, mal da vaca louca é um nome muito mais legal. Além disso, no mercado americano vai poder entrar o frango chinês. A China vai poder vender frango, os Estados Unidos vai poder vender carne bovina. Além disso, empresas chinesas vão poder comprar gás natural dos Estados Unidos e os Estados Unidos vai participar do Fórum Diplomático das Novas Rotas de Seda, com os Estados Unidos reconhecendo a importância do fórum. Só que tem uma questão aqui bastante interessante, que é o seguinte: dentro desse acordo está uma frasezinha que parece inofensiva, mas que é muito importante, que é o seguinte: a China não será tratada menos favoravelmente que outros países. Isso quer dizer o quê? Que se os Estados Unidos estabelecerem um acordo com, vamos supor, o Brasil, e aí o Brasil vai poder vender copos para os Estados Unidos
com isenção total de impostos, de tarifas, com frete grátis, com, sei lá, até mesmo incentivo fiscal dos Estados Unidos. Aí a China fica vendo isso. Aí a China vai lá e fala, olha, vocês não podem ter aqui uma questão de cláusula favorecida, a gente quer as mesmas condições, e aí pode iniciar uma batalha, inclusive judicial. A questão da cláusula de nação menos favorecida, de nação mais favorecida, normalmente para você justamente criar condições iguais. Só que, especialmente em tratados de livre comércio, que não é o caso. Só que, mais de uma vez, essa cláusula em acordos comerciais gerou batalhas judiciais. Tá? Não é o que ela significa, mas é o que ela pode significar. Né? Então, assim, essa questão da cláusula de nação menos favorecida é bastante interessante, é bastante importante, e a gente vai ficar de olho, inclusive, quem sabe aí, num programa futuro, uma participação, por exemplo, do professor Daniel Souza, ou do professor Tanguy Bagdadi, explicando o que é uma cláusula de nação menos favorecida, com mais precisão, mais detalhes para vocês. Mas pode dar arrenga, como diriam no Ceará. Felizmente não temos menino Neymar nessa semana, então passemos para os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Para quem vai o peão isolado dessa semana? O peão isolado dessa semana vai aí para o judiciário da Indonésia, pelo seu ato aí de intolerância religiosa, né, com uma condenação de 2 anos de prisão por um comentário religioso, e até agora as instâncias superiores do país também não se pronunciaram, né? Então a Indonésia, que é um país de maioria muçulmana, é um país que tem um histórico autoritário, porém nos últimos anos vem se consolidando como um país democrático, né, não é extremamente razoável. Pode ser legal, né, legal do ponto de vista, né, jurídico, mas não é razoável, não é respeitável, né, até porque, repito, o comentário original não tem nada demais e faz parte de uma democracia também, né. Então, assim, o peão isolado então vai ir para o judiciário da Indonésia. Bem, e seguindo o costume aqui de ganhou a eleição, ganha o peão, né? Quem são os peões promovidos da semana? São o Moon Jae-in, na Coreia do Sul, e o Emmanuel Macron, na França, né? Os dois levaram aí a eleição dessa semana, então são aí o peão promovido. Passemos agora para as dicas culturais. DJ Muzz. The Almighty. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Olha, a minha dica é, primeiro, né, hoje, né, no dia da nossa gravação, tivemos a notícia do falecimento do professor, do intelectual crítico literário Antônio Cândido, né, embora assim, muita gente na minha timeline, né, agora esse é o parâmetro, né, ficou bastante triste com isso, e, né, especialmente o pessoal da Letras, mas assim, Antônio Cândido estava com 98 anos e deixou um legado considerável, então dá para dizer, né, missão cumprida. Mas então, né, primeiro esse registro, então quem não conhece sua obra, quem quiser ter contato, né, quem quiser procurar, né, então fica primeiro uma dica / homenagem do Antônio Cândido. A minha dica planejada, por conta aí do aniversário da independência da Romênia, é um filmaço chamado A Leste de Bucareste. Recomendo bastante que assistam. É um drama com humor, acaba sendo um filme de um pouco de humor negro em alguns momentos, mas então tá aí, minha dica é o filme A Leste de Bucareste e também a citação sobre o professor Antônio Cândido. E a minha dica, por conta de tudo que aconteceu no FBI essa semana, é o filme biográfico J. Edgar, sobre o criador do Buró, né, estrelado pelo Leonardo DiCaprio e dirigido pelo Clint Eastwood, que foi às telonas em 2011. Felipe, considerações finais?
Então, agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos tolera, que nos prestigia. E aí uma pequena adaptação aqui no calendário, que é o seguinte, né? A gente tinha comentado que semana passada, algumas semanas já, a gente vem dizendo que na semana que vem não teremos programa, porque eu vou viajar. Vou ficar 2 semanas fora. Só que, aí adotamos uma solução. Na semana que vem a gente vai ter um programa, só que ele não será o programa habitual, um semanário de notícias. Ele vai ser um programa fazendo um resumo, uma pequena cobertura do Brasil no terceiro ciclo da sua representação nas nações, perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, com as recomendações que os países fizeram, o que o Brasil disse sobre a sua situação, os compromissos que o Brasil aceitou, que o Brasil tomou. Então esse será então o próximo programa vai ser um programa temático, digamos assim, como foi aquele sobre a lei de imigração, fazendo aí uma espécie de resumo da situação. Aí na outra semana teremos o programa normal, em que, né, eu vou gravar do Além-Mar, né, a gente vai dar um jeito aqui na edição, e aí na outra semana a gente volta ao normal, programação normal, tudo ok. Então a gente fez essa pequena alteração, né, espero que os nossos ouvintes gostem da ideia, né, para não ficarem aí com esse vazio no peito na sexta-feira. Então é isso, muito obrigado a todos vocês. Bem, e a música de encerramento nessa semana não poderia ser outra que não uma homenagem a Almir de Souza Serra, popularmente conhecido como Almir Neto, sambista que fundou tanto o Fundo de Quintal quanto o Originais do Samba, ele que também fazia parte do Acadêmicos do Salgueiro. Então fica aqui a nossa sincera homenagem a um desses grandes arquitetos da música brasileira, e a gente encerra o programa com Insensato Destino.